Som. Ei, amém. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse na última leitura, vamos iniciar o livro de Mateus hoje, esse dia 13 de outubro, no livro de Mateus, capítulo 1 ao capítulo 4 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada, leitura anual de 2025. E se você chegou até aqui, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você não parou a sua leitura pelo meio do caminho, está aí conosco. E vamos continuar aí até acabar a leitura anual, dia 31 de dezembro. Encerraremos ela por volta de meio-dia, se Deus assim permitir. E no dia 1º de janeiro já começaremos a nova leitura de 2026. Amém? Então pegue a sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 1, e vamos ler hoje, nesse dia 13 de outubro, do capítulo 1 ao capítulo 4. Lembrando que essa Bíblia é a Bíblia expositora, portanto, a leitura ela será um pouco extensa, devido às explicações que tem em cada versículo, justamente para você entender o que a palavra de Deus vai dizer a nós. Bem, vamos orar agora e pedir direção do Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado Espírito Santo por mais um dia de leitura, e que o Senhor venha trazer, Deus, pessoas interessadas a ler a Tua Palavra, pessoas, Deus, interessadas a mudar de vida, pessoas, Deus, revoltadas com a vida que está levando hoje, de derrota, de vergonha, de fracasso, de pecado, sendo humilhado pelo diabo. Traga essas pessoas para a leitura agora, que vamos iniciar, Deus, a leitura dos 4 evangelhos que fala da vida de Jesus, do crescimento de Jesus, dos milagres de Jesus, da sua obra até a cruz, a grande obra, a morte e a ressurreição, e Ele está conosco. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa leitura, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, pega a sua Bíblia. A minha Bíblia, ela é a Bíblia do expositor, uma Bíblia temática, com suas explicações dos versículos. E vamos iniciar agora o livro que está escrito aqui no título, o Santo Evangelho segundo Mateus. Está escrito São Mateus, em outras versões assim também está. Mas todos nós sabemos que esse é o Evangelho de Mateus. E chegando aqui ao capítulo 1, é claro, primeiro ano depois de Cristo, assim tem uma referência, ano 1 depois de Cristo. Vamos ler sobre a genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque Mateus, em Jesus, é conhecido como rei. E um rei tem que saber de onde veio, de que genealogia, de que família, de que ancestrais, para saber se realmente merece ser rei. Então, vamos começar aí da genealogia de Jesus. Como já disse, Mateus, Jesus é conhecido como rei. Em Marcos, tem outro conhecimento a respeito dele. Em Lucas, outro. E em João, outro. Amém? Então, aqui é como rei. Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia agora, em nome de Jesus, e venha conosco para a leitura.
diz assim: livro, ou seja, registro. Cada ponto que eu vou lendo e falando é a explicação. São parágrafos, são escrito taxado, ou seja, como vermelho. Livro, registro da geração, linhagem de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o filho de Davi, filho de Abraão. A encarnação, Deus feito homem. Tem umas referências, anote, para você depois ler, enriquecer a sua leitura. Referência em Isaías, capítulo 7, verso 14. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16 a 19. Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 3. Gênesis, capítulo 17, verso 7. Gálatas, capítulo 3, verso 16. Abraão gerou o patriarca a Isaac, e a Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon, e Salmon gerou de Raabe a Boaz. Raabe não era a mãe verdadeira de Boaz, mas era sua mãe no sentido de um antepassado na linhagem de Boaz. E Boaz gerou de Ruth e Obed. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo em que foram deportados para a Babilônia, aproximadamente no ano 593 a.C. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, do marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Salvador, a qual se chama o Cristo, o ungido, o Messias. Aleluia. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até que foram levados cativos à Babilônia, 14 gerações. E desde que foram levados cativos para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, comprometida com José, antes que se ajuntassem, antes que se casassem, achou-se ter conhecido do Espírito Santo, por decreto do Espírito Santo. Aleluia! Decreto do Espírito Santo. Não foi invenção dela, não foi coisas do ouvido dela, foi um decreto que o próprio Espírito Santo se apresentou e falou a ela. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente, para romper o compromisso matrimonial em segredo. Mas, pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia!
dará ela à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Repita, salvará o seu povo de seus pecados. Jesus nos salva de nossos pecados. Jesus me salvou dos meus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-a assim como sua mulher. E imediatamente seguiu com a cerimônia das bodas. E não a conheceu, não teve relações conjugais com ela, até que deu à luz seu filho primogênito, e deu a ele o nome de Jesus, significa o Salvador. Depois do nascimento de Cristo, José mantinha relações conjugais com Maria, dando ela à luz outros 4 filhos e várias filhas. Mateus capítulo 13, verso 55 e verso 56. Aleluia. Capítulo 2. Ano 1, depois de Cristo. A visita dos magos do Oriente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Malaquias, capítulo 5, verso 2. Nos dias do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Porque sua estrela vimos no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, interrogou-lhes sobre onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um governante que apacentará o meu povo de Israel. Malaquias capítulo 5, verso 2. Então Herodes, chamado secretamente em privado os magos, chamando secretamente em privado os magos, inquiriu deles diligentemente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: e perguntai com diligência pelo menino, e encontrando-o, me avisem, para que eu vá e também o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, não em Belém, mas em outro lugar, talvez Nazaré. Quando viram a estrela, onde parou a estrela, regozijaram-se sobremaneira com muito grande gozo, e entrando na casa, não o retribuíram, entrando na casa, não o estábulo onde ele nasceu, em Belém, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aleluia. A fuga para o Egito, capítulo 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para o Egito, e fica lá, até que eu te digo, porque há de acontecer que Herodes procurará o menino para o matar. E tendo se levantado, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, verso 1. A matança dos meninos em Belém, versículo 16. Herodes então, vendo
que tinha sido iludido pelos magos, que eles haviam ignorado sua exigência de que, quando encontrassem o menino, deveriam retornar e contar a ele. Zangou-se muito e ordenou que fossem mortos todos os meninos da idade de 2 anos abaixo, que havia em Belém e em todos os seus termos, segundo o tempo que diligentemente quereria dos magos. Essas palavras indicam que menos de 2 anos haviam transcorrido desde que Herodes havia visto os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá foi ouvida a voz de grande lamentação, choro e grande pranto. Raquel que chora pelos seus filhos, já não querendo ser consolada, porque já não existiam. Jeremias 31, verso 15. A volta do Egito para Nazaré, versículo 19. Morto Herodes, então eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José, no Egito. E o terceiro de 4 sonhos dados a José é o terceiro de 4 sonhos dados a José pelo Senhor, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, teve receio de ir para lá, mas, advertido em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. O quarto e último sonho registrado, como dados pelo Senhor a José. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. A palavra Nazareno é empregada para demonstrar a ação em vez da localização. Ele seria desprezado, assim como Nazaré era desprezada. João capítulo 1, verso 46. Desprezada por ser uma cidade ali na vista de todos, que de Nazaré não saía nada de bom. O que poderia vir de bom de Nazaré, né? Só aí você já tira como era essa cidade, né? Capítulo 3. No capítulo 3, já entra no ano 29 de Cristo, tá? A idade de Cristo aqui de 29 anos que ele já era uma pessoa adulta. Então, vamos lá. Capítulo 3. A pregação de João Batista naqueles dias. Vamos lá? Vamos pregar com autoridade agora, junto com João. Vamos lá. Naqueles dias, logo antes da manifestação de Cristo, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, uma área perto de Jericó, e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Reconheça cada um sua direção equivocada. Reconheça cada um o seu pecado. Reconheça cada um o seu caminho de trevas. Reconheça cada um que vive na mentira. Assim pregava João, porque lá o reino dos céus estabelecido por Cristo Jesus é chegado, está sendo oferecido a Israel, porque este é aquele João Batista anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías capítulo 40, verso 3. E tinha João a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão, ou seja, o rio Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, totalmente submersos na água, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus
duas seitas de judeus hipócritas e zelosos, que vinham ao seu batismo, o batismo em água. Dizia-lhes: raça de víboras, serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos, evidências, dignos de que confirmem o arrependimento. E não presumai de vós mesmos, dizendo: a Abraão temos por pai, ou seja, o orgulho, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O Senhor elevou os gentios a filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versos 7 a 14. Agora, pois, portanto, toda a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Israel foi cortado por causa de sua incredulidade. Romanos capítulo 11, verso 20. E eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento. O batismo em água era um ato exterior de uma obra interior já realizada. Mas aquele que, o Cristo, vem após mim, é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levantar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Para queimar a escória pecaminosa. Atos capítulo 2, versículo 2 a 4. Em sua mão tem a pá, o método antigo para joeirar os grãos e limpará a sua eira. Limpá-la-á para que produza mais fruto. Eira. João capítulo 15, verso 2. E recolherá o seu trigo no celeiro, o produto final, como foi desenvolvido pelo Espírito, e queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. O trigo é símbolo de fruto, é símbolo do fruto do Espírito, enquanto a palha simboliza as obras da carne. Aleluia! O batismo de Jesus por João. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Que significa o momento mais importante da história humana até então. O ministério terreno de Cristo então começaria, mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus respondendo disse-lhe: deixa por agora, permita que eu seja batizado, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O batismo em água é um tipo de morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 3 a 5. Então, ele o permitiu. E Jesus, depois que foi batizado, era o início do seu ministério terreno. Saiu logo imediatamente da água. Refere-se ao batismo por imersão e não por borrifos. E eis que os céus se abriram para ele, o único, o Senhor Jesus Cristo, a quem os céus se abriram. E foi visto o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. João viu uma forma visível que lhe lembrou uma pomba. E eis que uma voz dos céus dizia, a voz de Deus o Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui se manifesta a Trindade. O Pai fala, o Espírito desce e o Filho ora. Aleluia. Lucas, capítulo 3, verso 21 a 22. Capítulo 4. A tentação de Jesus no deserto. 29, depois de Cristo. Então, imediatamente depois da descida do Espírito Santo sobre ele, Jesus foi conduzido urgentemente pelo Espírito, o Espírito Santo ao deserto, provavelmente perto de Jericó, para ser tentado pelo diabo. Como o último Adão, ele seria tentado em tudo, como nós somos tentados. Hebreus, capítulo 4, verso 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 a 22. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, verso 22, verso 45 e verso 47. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Com exceção de Cristo, só 3 homens
na Bíblia jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Moisés, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, capítulo 18, versículo 25, capítulo 10, versículo 10, Josué, Êxodo capítulo 24, verso 13 a 18, capítulo 32, verso 15 a 17, e Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 7 a 8. E chegando-se ele, o tentador, ou seja, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, visto que tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Cristo foi tentado a usar seu poder para a vantagem própria, o que ele jamais faria. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. O homem é um ser espiritual, bem como um ser físico, portanto, depende de Deus. Então o diabo transportou uma força poderosa, a cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, seu ponto mais alto, que segundo José, media cerca de 213 metros de cume do pináculo ao fundo do despenhadeiro abaixo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, visto que és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Deve ser entendido literalmente, pois está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Segundo Salmos 91, 11 e 12. Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Tentar a Deus é pôr em dúvida sua palavra e, consequentemente, sua capacidade de fazer o que ele prometeu. Ainda outra vez, a terceira tentação. O diabo transportou até um monte muitíssimo alto, não conhecido com certeza, mas provavelmente o Monte Nebo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, mostrando a ele, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Ele disse: tudo isto te darei se prostrares me adorares. A tentação era para que Cristo anulasse a cruz, por meio da qual ele recuperaria todas as coisas. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Apresenta Cristo pela primeira vez, dirigindo-se pessoalmente a Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás deseja que a humanidade o adore e o sirva. Devemos adorar e servir somente ao Senhor. Então o diabo afastou-se dele por um tempo, significando que haveria outras tentações. Lucas capítulo 4, verso 13. E eis que os anjos chegaram e o serviram. De que maneira eles ministraram a ele, não nos é dito. Ou seja, de que maneira, os anjos o serviram. Jesus dá início ao seu ministério, rejeitado em Nazaré. Muda-se para Cafarnaum, versículo 12 do capítulo 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, o ministério de João estava então terminado. Ele tinha apresentado a Cristo corretamente. Voltou Jesus para Galiléia, região central de seu ministério. E deixando Nazaré, refere-se à sua rejeição ali. Lucas capítulo 4, verso 16 a 30. Foi habitar em Cafarnaum. Fez dessa cidade sua sede, cidade marítima, no mar da Galileia, nos limites de Zebulon e Naftali. Duas tribos que faziam limite com o mar da Galileia.
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Isaías profetizou de Cristo mais que qualquer outro profeta. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, mar da Galileia, além do Jordão, Galileia dos gentios, de Damasco. A grande estrada romana corria no longo do mar da Galileia. Quase todos os gentios que viajavam nessa direção o faziam por essa estrada. A sede de Cristo estava dentro dos limites da tribo de Naphtali. O povo que estava sentado em trevas indica uma aceitação dessa escuridão como algo normal. A escuridão moral era ainda maior do que a miséria nacional. Viu uma grande luz. Cristo é a luz do mundo e a única luz verdadeira. E aos que estavam assentados nas regiões sombras da morte, a morte espiritual é o resultado dessa escuridão espiritual. A luz é iluminação espiritual em Cristo. Aleluia, raiou. Desde então, a mudança para Cafarnaum começou. Jesus a pregar o método principal da proclamação do Evangelho ia dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia. Ao começar seu ministério, a primeira palavra usada por Cristo, como foi registrada por Mateus, foi: arrependei-vos. Aleluia. Porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, liberado por Cristo, com o propósito de restabelecer o reino de Deus sobre a terra. O reino foi rejeitado por Israel. Jesus chama quatro pescadores. Versículo 18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que jogavam a rede no mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim. O advento do Messias foi sinalizado por três importantes afirmações: arrependei-vos, siga-me, e bem-aventurados. Mateus capítulo 5, verso 3. Que vos farei pescadores de homens. O chamado mais importante de todos. Ele diz então, deixando imediatamente as redes, seus negócios de pesca, seguiram-no. E passando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, pai deles, remendando as redes, e os chamou. Os três primeiros chamados, Pedro, Tiago e João, tornaram-nos os mais próximos de Cristo. E eles, deixando logo o barco e seu pai, seguiram-no. Ele os chamou para uma pesca mais elevada, assim como ele havia chamado Davi para a função mais elevada, a de apacentar. Aleluia. Salmo 78, versos 70 a 72. A segunda viagem pela Galileia, a fama de Jesus se espalha. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando. A pregação proclama o Evangelho, enquanto o ensino o explica. O Evangelho do Reino, as boas novas do estabelecimento sobre a terra, de um governo perfeito, vindo do céu, como já dito, ele foi rejeitado. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, Jesus não é somente o Salvador, mas também o curador. E a sua fama se estendeu por toda a Síria. As notícias do que ele fazia se espalharam para além dos limites de Israel. Eles traziam todos os que padeciam, afetados por diversas, ou seja, tipos distintos de enfermidades e tormentos. E os endemoniados, possuídos por demônios, lunáticos, dementes, seja por possessão de demônios ou deficiência física, e paralíticos, e a todos os curava. Ele não desprezou a nenhum. E seguia o grande multidões da Galileia, de Decápolis, o lado leste do Rio Jordão, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Aleluia. Aqui
finalizamos essa leitura. Aprendemos que Jesus, ele veio à Terra. E a palavra mais impactante nesta leitura está no capítulo 3, verso 17, a explicação dela. Que diz assim: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a explicação diz: a voz de Deus o Pai. Aqui se manifesta a Trindade sobre a terra. Aleluia. O Pai fala, o Espírito desce e o Filho ora. Aleluia. Então, meus amigos, irmãos, leitores da Palavra de Deus, finalizamos essa leitura do dia 13 de outubro. E assim vamos prosseguir para o dia 14, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima leitura. Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal, para que o YouTube direcione esta leitura, este propósito, para alcançar vidas e que vidas sejam mudadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém.